No dia a dia, usamos com frequência a palavra calor. Estou com calor. O calor hoje está infernal. Também dizemos, o frio hoje está demais. Estou morrendo de frio. O calor e o frio seriam mesmo elementos opostos de mesma natureza? Seriam essas duas coisas responsáveis pela tempestade, tornado, queimadas, etc? E o que são o calor e o frio? Que tal colocarmos os dois no banco dos réus? Pensamos em colocá-los frente a frente, mas veja por que desistimos. O elemento calor atendeu imediatamente à intimação. Já o outro preferiu esquivar-se. E pasmem, um depoimento decisivo nos surpreendeu. Veja a íntegra do interrogatório com o calor. Qual é seu nome? Calor. Ah, então você é o responsável pelas secas, queimadas e tantos outros acontecimentos? Sim, mas também sou responsável pelas chuvas. Como? Então você é responsável pelas cheias, pelas enchentes? No fundo, sou. Tentamos marcar um encontro entre você e o frio, mas, como pode ver, ele não apareceu. Eu sabia que ele não viria. Como sabia? Ele avisou. Não. É que ele não existe, nunca existiu. Na verdade, sou eu que sou o responsável pelas geadas, pelas tempestades de neve, etc. Como você pode esquentar e esfriar? Não se espante, que eu posso explicar. Mas talvez fosse melhor começarmos por um caso particular. A senhora já deve ter sentido se esquentado pela manhã com a chegada dos primeiros raios solares, não é? Sim, claro. Principalmente nas manhãs de verão. E também já deve ter pego um dia de inverno com o céu encoberto, em que sentiu os pés gelarem. Claro que sim, mas por que tantas perguntas? Pois bem, sou o responsável por essas situações. Chego diariamente em grandes quantidades vindo do Sol, que por sinal é uma grande estrela cuja superfície chega a 6.000 graus Celsius. É muito quente. Se você vem de um lugar no qual a temperatura é de 6.000 graus Celsius, é razoável que você possa esquentar. Mas e quanto às geadas e sensações de frio? Como isso é possível? Calma que eu chego lá. Tenha um pouco de paciência. O Sol não me envia sozinho, mas em bandos. Todos nós aquecemos, mas alguns fazem outras coisas além disso. Uns têm a função de colorir o mundo, nas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Já outros não são visíveis como a luz, mas têm a capacidade de esquentar muito a pele humana, como é o caso dos ultravioleta. Inclusive, se eles estiverem em excesso, podem fazer mal aos seres vivos, visto que eles conseguem alterar o código genético. Então, quer dizer que você e a radiação são a mesma coisa? Nesse caso, sim. Mas nem sempre isso ocorre. Você está me deixando confusa. Afinal de contas, quem é você? Você ainda não me disse como é capaz de produzir geadas e frio. Desculpa se eu estou complicando as coisas. Vou tentar explicar melhor. Na realidade, as pessoas me associam a mudanças de temperatura nos corpos, mesmo que isso nem sempre seja verdade. Quando uma panela é aquecida, por exemplo, com água, dizem que eu estive lá. O mesmo ocorre se no lugar da chama, que está embaixo da panela, for colocado um carvão em brasa. Agora eu estou me lembrando de alguns relatos antigos nos quais as pessoas diziam que, ao colocar um objeto quente em contato com um frio, um fluido passava do primeiro para o segundo. Então você é esse tal fluido. Essas histórias são muito antigas, as pessoas nem se lembram mais delas. Não é bem assim. Muitos ainda se lembram. Acreditava-se que você se escondia no fogo e que dali seguia para toda a vizinhança, esquentando tudo ao redor. Muitos, inclusive, diziam que, ao se instalar nos corpos, você alterava o peso deles. Você era chamado de calórico. Não, tudo engano. Eu não sou fluido nem coisa nenhuma de material. É que as pessoas são curiosas. E ao tentarem compreender os fenômenos envolvendo as sensações térmicas, entende? De quente e frio, usam informações que elas têm disponíveis na época. Percebiam que ao receber calor, uma barra de ferro, por exemplo, ela dilatava um pouco e concebiam que a dilatação ocorria porque o ferro ganhara alguma coisa. Esse algo deveria ser um tipo de matéria. Portanto, o corpo aquecido ele tinha o peso aumentado. Depois que pararam de falar nesse tal de calórico. E pararam porque, entre outras coisas, ao pesarem alguns objetos,
viam que não havia mudança alguma no peso. Isso deve ter sido um resultado um tanto quanto inesperado. Como que os estudiosos da época reagiram a isso? A natureza é cheia de surpresas. Ainda bem. A todo momento ela nos desafia, exigindo novas ideias. A reação de muitos foi abandonar a ideia de um fluido e adotar outra. Já outros insistiam na existência de calório. Porém, como um fluido sem massa. Tudo bem, tudo bem. Já entendi que você não é um fluido e que você esquenta as coisas. Mas eu tô irritada com essa má vontade em responder a minha pergunta. Como você pode produzir gelo? Não, espera um pouco. Eu não falei isso. Afinal, eu não sou geladeira. Eu disse que também sou responsável pelas coisas frias. Mas é por omissão. Por ação ou por omissão, pra mim dá na mesma. Pode ir se explicando e sem rodeios. Pois bem, vamos voltar à radiação solar. Qualquer radiação, ao ser absorvida pelos objetos, aumenta a vibração de suas moléculas. É uma magnífica transformação de energia. Essa vibração que as moléculas ganham provoca um aumento de temperatura do corpo. Muito interessante. Ao ficarem quentes, os objetos transformam-se numa eficiente fonte de calor. Aí estou eu novamente, entrando em cena com uma cara nova. Tudo bem, mas como você pode esfriar as coisas? Estou chegando lá. Se o Sol não enviasse uma quantidade enorme de energia para a Terra, de onde que as moléculas da superfície terrestre ganhariam energia para vibrar? Se não vibrassem, permaneceriam frias. Quanto menos vibrarem, mais baixa será a temperatura dos corpos que elas constituem. Ou seja, o corpo que não ganhar calor permanecerá gelado. E quanto aos que já estão quentes? Pois é. Os corpos que já se encontram com uma temperatura elevada podem perder calor, isto é, cedê-lo à vizinhança. Sou eu caindo fora da situação. É um verdadeiro crime de omissão deixar essas partículas com pouco ou com nenhum movimento. Não é possível agradar a todos ao mesmo tempo, certo? Quer dizer então que o frio não existe? Isso mesmo. O que existe é o calor. Uma maravilhosa sensação que a senhora não vê, mas sente na própria pele. Minha ausência deixa os corpos frios. Agora que conhecemos a íntegra do interrogatório com calor e sabemos que o frio não existe, que tal conhecermos um pouco mais sobre ele?